pessoal, tudo bem? Hoje com mais uma lição aqui da IBD, hoje é a nossa lição de número 9 e falando a respeito do Brasil. Afinal, aconteceu ou não aconteceu algum avivamento no Brasil, né? É isso que a gente vai tomar conhecimento nessa lição, né? Como se deu isso? De onde surgiu? Porque a gente sabe que a Bíblia ensina que o Espírito Santo, ele é como um vento, ele sopra onde ele quer. Não é verdade? E na semana passada nós assistimos justamente uma lição que falava do avivamento na rua Azusa. E quer saber? Tem tudo a ver com o avivamento que aconteceu no Brasil. Exatamente isso. Bom, se você não assistiu a lição anterior, aproveita e assiste a lição número 8. Inclusive eu deixei um vídeo aí para você como sugestão, que é justamente contando, né, toda esse ocorrido, que inclusive vocês tenho certeza que observaram aí, né, muita gente comentando aí nas redes sociais a respeito desse avivamento, né, em Asbury, né, na verdade numa universidade, ou seja, uma cidade que comporta aí 6 mil pessoas e recebeu 20 mil, porque claro, todo mundo queria saber, né, quer saber o que está acontecendo, né, quando não podendo ir, ou seja, a pessoa fica ligada nas redes sociais. Mas será que é um avivamento? Claro, a gente não pode saber assim, né, de imediato. A coisa, ela necessita de um tempo, né, para a gente poder ver os frutos. Porque, claro, avivamento não é só você ficar aí adorando, né, cantando, mas tudo indica que não foi somente isso que ocorreu aí, né? Foram um grupo de jovens que justamente nesse louvor, nessa adoração, oração, e tudo indica, inclusive, né, se você viu a lição, se você assistiu a respeito do avivamento que houve aí na rua Azusa, ou seja, você vê muitas outras coisas que vêm como um indicativo desse avivamento, né? Inclusive o pastor Seymour, ele orava 5, 7 horas até que ocorreu, né, esse avivamento aí. Então tem muito a ver, né, com a oração, com a nossa vida de oração, de leitura da palavra, de adoração, de mudança de vida, né, de deixar o pecado, ou seja, de realmente buscar essa santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus, é o que a palavra de Deus diz, né? E obviamente que nesse avivamento muitas situações ocorrem, inclusive muita cura, né? Pessoas enfermas que são curadas, inclusive isso a gente vai ver também nessa lição de hoje. Vamos aí à nossa lição, que é o avivamento pentecostal no Brasil, nossa lição 9, e a gente então vai direto aí para nosso texto áureo, nossa verdade prática, ok? E não esquece, deixa o seu like, se você não se inscreveu, se inscreve nesse canal, compartilha, tá certo, pessoal? Bom, mas falado tudo isso, bom, nosso texto áureo diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 5 e 6. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Nosso texto bíblico, né, em classe, está em Atos 19, de 1 a 7, diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. A nossa palavra-chave, Pentecostes. Aqui eu destaquei na revista essa introdução, que diz que a chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram em terras brasileiras em 1910. O movimento de Atos se repete no Brasil. 3 subtópicos, né? Pentecoste entre os salvos, a plenitude do Espírito Santo, chamados por Deus. E aí o primeiro tópico eu destaquei, né? Que em Atos 19:2 há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E a pergunta de Paulo a este grupo de Efésios enfatiza a verdade de que sem o Espírito Santo não há salvação. Aqui, pessoal, eu deixo para vocês algumas passagens bíblicas para que vocês se aprofundem nesse tema, tá? Romanos, esses que vocês estão vendo aqui, tá certo? O Espírito é aquele que dá vida. Aqui estão os versículos, né? Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios 12,13. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Efésios 1,3. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Bem, pessoal, veja aqui que nesse primeiro tópico, né, Paulo, ele pergunta, né, se aquelas pessoas ali já teriam recebido o Espírito Santo, né, e eles dizem que nem sabiam a respeito desse tema, mas que já eram batizados no batismo de João. E nesse segundo tópico, que é a plenitude do Espírito, aqui eu destaquei, né? Veja que é tudo no mesmo capítulo, né? Atos 19. Vemos essas duas experiências de maneira muito clara, né? Esse batismo na água e no Espírito. Primeiro os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecias. Isso está em Atos 19:3. E veja aqui, em Atos 9:17, veja o que ocorre. Da mesma maneira que Ananias impôs as mãos sobre Paulo e o apóstolo foi cheio com o Espírito, assim Paulo impõe as mãos nos 12 homens e eles também são cheios do Espírito. Atos 19:6. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. O que eu gostaria de enfatizar aqui, né, com vocês? Primeiro que aqui são homens que já tinham ouvido falar de Jesus, tinham se convertido, tinham se arrependido, seguiram, né, com o batismo de João, porque muitos aí, inclusive, tinham ouvido a respeito de João, porque João veio primeiro. João, ele falou daquele que viria, né? E eles simplesmente aceitaram. Mas até então não tinham recebido o Espírito Santo. São pessoas que estão, digamos assim, sedentas da palavra do Senhor, sedentas dessa verdade, né? Querem essa plenitude em suas vidas. Então, claro, quando Paulo ele ora, ele, né, coloca suas mãos, não só Paulo e outros também, né? E ali essas pessoas recebem a plenitude do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, né? Então, a Bíblia fala que aí você vê os sinais, né? Ou línguas, ou profecias, curas, ou seja, várias coisas, porque o Espírito Santo ele é livre, ele vai fazer como ele quer, a maneira como ele quer, de acordo à necessidade. Né? É assim que a Bíblia diz que Deus é, né? Que o Espírito Santo de Deus é. Ele é livre. Bem, o nosso terceiro tópico, né, chamados por Deus. Aqui eu destaquei, né? A realidade espiritual do Brasil mudou de forma inquestionável e irreversível com a chegada do movimento pentecostal
vindo dos Estados Unidos com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, né? Daniel, nascido em 1884 a 1963, e Gunnar, 1879 a 1933, em 1911. Então, o que ocorre é que esses homens, né, estrangeiros nos Estados Unidos, suecos, na verdade, eles foram justamente com aquela, né, dificuldade econômica que havia, então por buscar aí uma situação melhor, mas foram homens que foram impactados pelo Espírito Santo de Deus, homens, né, com uma vida normal, trabalhando, buscando, né, uma situação melhor de vida, e justamente quando eu, né, comentei com vocês, o avivamento que estava ocorrendo ali nos Estados Unidos, na Rua Azusa, naquele período, foi justamente, né, quando eles também foram impactados e ali tiveram uma mudança de vida, né? Ouvindo falar de Jesus, o Espírito Santo, tanto um quanto o outro, né? Foram batizados. Ali o Wingren, né? Ele entrou no seminário, fez o seu seminário. Ali a igreja dele iria indicá-lo, né? Enviar para um país chamado, né? A Índia, na verdade. E ele, né? Sente no coração que não deveria ir para a Índia, né? Através de oração e tal. Sentiu que não. E justamente o chamado dele era para o Brasil. E então, a noiva dele, que inclusive né, era noivo e tal, e acaba né, terminando esse noivado e diz que seja a vontade de Deus, mas claro que ele né, depois formou a sua família, mas o Daniel também da mesma maneira, né, batizado pelo Espírito Santo, também com esse chamado missionário, vieram os dois para o Brasil em um navio. Não sabiam falar nada, né? O mínimo possível, não sabiam como se comunicar com os brasileiros, chegaram aqui no Pará, mas assim, né? Deus, ele nunca, se ele tem um plano, um propósito na sua vida, ele nunca vai te deixar na mão, ele nunca vai te abandonar, como Jesus disse, né? Não vos deixarei sozinhos, né? Estou com você até o final do tempo. E realmente, se Jesus tem plano, se Jesus tem propósito, você não tenha medo, siga firme, porque os obstáculos, as dificuldades vão vir, mas você não vai estar sozinha e sozinho, né? Sozinha. Enfim, o que acontece é que quando eles chegaram aqui no Pará, realmente as dificuldades foram muito grandes, né? Os obstáculos vieram, mas o que a história desses homens conta é justamente, né, as dificuldades, mas também as vitórias. E assim que eles chegam, eles não sabem para onde ir, como buscar hotel, como onde vai ficar. Vieram, inclusive, né, diz na história que eles vieram de terceira classe, justamente para economizar dinheiro. Ou seja, não eram pessoas ricas, né? E pessoas sábias, né, que sabem como agir, né, com o dinheiro que tem, porque é aquela ideia, né, gente? O dinheiro, você não pode ser escravo dele, ele é que serve você, não é verdade? Isso aí é só um. Bom, mas enfim. Ali, né, sem saber o que fazer, então Deus já providencia, coloca uma família também que veio dos Estados Unidos, que fala o mesmo idioma que eles e que já indica e tal. E ali, interessante que mesmo nessa viagem já tem um fruto, né? Porque ali uma pessoa, diz a história, né, o diário deles, que uma pessoa acaba se convertendo, né? E ali já dá esse ânimo, essa alegria. Bom, mas aí chegando, se instalando, conhecendo as pessoas, inclusive eles vão, parece que morar numa, como se fosse um porão, né, um lugar frio, não estão acostumados. Logo que eles chegam no Brasil, eles já percebem também essa questão da pobreza, né? Tudo isso. Mas enfim, vão caminhando. Se você quiser saber mais a respeito, se aprofundar mais, olha, entra na internet que tem mais a respeito da vida desses dois missionários, como foi, né, verdadeiramente aqui esse avivamento no Brasil. Mas, enfim, né, como a gente viu nos dois primeiros tópicos, todo aquele que tem sede do Espírito Santo, que tem sede de Deus, Jesus, ele, né, ele comenta, né, que ele é a água. E se você tem sede, ele vai te dar essa água. Ele vai te encher, ele vai te fazer pleno. Então, isso que é o importante. Bom, aqui eu destaquei, pessoal, que o movimento pentecostal no Brasil é fruto do avivamento da Rua Azusa em 1906, como eu já comentei com vocês, né? Chicago foi uma cidade onde fogo do Pentecoste incendiou muitas vidas. Em 1909, Gunnar Wingren, o ex-aluno do Seminário Teológico Batista Sueco, tornou-se pastor da Igreja Batista Sueca em Michigan.
A igreja decidiu que ele seria enviado como missionário para Assam, na Índia, mas ele não sentiu paz no coração. Foi justamente quando eu comento com você, né, que acaba que ele termina um noivado e tal. E aqui o Gustavo Daniel Rodberg é conhecido como Daniel Berg e era um jovem também sueco, né, cristão. Aos 18 anos, em 1902, emigrou da sua terra, a Suécia, para os Estados Unidos, por causa da crise econômica que assolou a Europa. Encontrou um amigo crente com quem ouviu sobre o batismo do Espírito Santo. Ambos conversaram sobre isso, oraram, mas Berg estava decidido a voltar aos Estados Unidos. No ano de 1909, ao aproximar-se dos Estados Unidos, suas orações foram respondidas, recebeu o batismo com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, passou a pregar com mais entusiasmo acerca da salvação de Cristo Jesus. Né? Aí você vê, interessante, né? O caminho de cada um deles, né? A experiência de cada um deles. E é interessante que, assim, uma coisa que me chama muito a atenção, né? Às vezes quem gosta, né, de sofrimento, quem gosta de situações difíceis, mas a gente tem que ver que muitas vezes a mão de Deus ele está em situações difíceis justamente para que as pessoas possam buscá-lo, possam encontrá-lo, possam ter uma mudança de vida, porque a nossa vida, quem me segue sabe disso, né? Eu sempre falo que a vida da gente não é só aqui, né? A gente não pode focar aqui na Terra, mas a gente tem que saber que nós aqui somos forasteiros, somos estrangeiros, né? A nossa terra, a nossa pátria não é essa, né? A gente vai passar dessa para uma outra situação. Agora, essa situação, será que a gente está, né, devidamente preparados? Porque o nosso preparo, ou o nosso passaporte, digamos assim, é Jesus Cristo, não é? É estar buscando, é estar na presença do Senhor. Então, não se engane. Isso tudo aqui vai passar. A palavra de Deus diz isso, né? Tudo passa, mas a palavra dele não. Essa permanece. Bom, pessoal, mais falado aqui, vamos aqui à nossa primeira sinopse que diz que no Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. É isso que o Senhor espera de nós, vivermos na plenitude do Espírito Santo. Nosso segundo tópico, o nascimento de um novo movimento, né? A pregação do avivamento pentecostal, crescimento e perseguição e curas divinas. Aqui eu destaquei, né, que esses dois missionários, Daniel e Wingren, né, a pregação desses missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo. A irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. E a questão aqui é tão séria, né, que eu me lembro que quando eu me converti, há 30 e acredito, 38 anos, muito tempo, né, pessoal, mas foi a melhor escolha que eu já fiz na minha vida. Mas eu me lembro que, né, eu de uma igreja histórica, né, eu me lembro que a gente tinha um grupo na igreja e que a gente tinha sede, porque a minha crença, justamente, né, quando você lê a palavra, você sabe que não é só. Eu sempre pensei, não, aqui a Bíblia fala sobre o poder do Espírito Santo, a Bíblia fala sobre curas. Bom, eu não vou entrar muito nessa questão porque você sabe do que eu estou falando, né? Então eu sempre fui uma pessoa que que crê que o Espírito Santo de Deus, ele age como ele quer, onde ele quer, em quem ele quer. Né? Você precisa estar focado, você precisa estar ali em vida de santidade ao Senhor. Né? E Deus, a gente não pode colocar numa caixinha de fósforo, né? Inclusive, tanto creio assim, que eu tenho uma dinâmica que fala a respeito disso. Se você é um seguidor, né, que gosta das dinâmicas que eu posto aqui, você sabe, né, dessa dinâmica, que é justamente, às vezes, as pessoas, né, elas tentam colocar o poder de Deus dentro de um ambiente pequeno, né? E Deus é Deus. Deus, ele não vai obedecer, seja quem for, dizendo, né? Age assim, não age assim. Deus age assim, só age até aqui. Não. Deus, ele vai agir da forma como ele quiser. Ninguém aprisiona Deus. Então, acontecia, como eu comento aqui, né, que quando nós íamos para vigílias, né, buscando realmente essa plenitude do Espírito Santo, buscando as maravilhas do Senhor, eu me lembro que era uma coisa complicada na igreja, né, porque era uma visão assim, né, dos irmãos que estão se corrompendo, dos irmãos que não estão aceitando a palavra, né. O Espírito Santo agiu assim no passado, no
tempo de Cristo, né, no tempo ali, né, quando aconteceu o Pentecostes, né, naquela época. E eu nunca criei dessa forma. Eu creio da forma como eu estou comentando aqui com vocês, né? Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai agir como ele quer. Agora você tem que ter essa sede. Se você tem essa sede, se você busca, Deus vai agir, vai completar a obra, a cada dia, a obra que ele tem na sua vida. Mas os irmãos dessa igreja, né, a qual eu era, né, fazia parte, realmente era uma coisa complicadíssima, né, porque a gente fazia tudo, eu creio, né, basicamente como esses irmãos. A irmã Celina, aqui na história, diz que ela, né, e mais alguns irmãos foram convidados a se retirar. Agora veja que ela ficou um tempo, inclusive a história diz, né, que ela ficou um tempo ali com uma amiga, orando, buscando de Deus, querendo saber se realmente isso era assim. Sabe, como os cristãos bereanos que a Bíblia fala, né? Aqueles cristãos que não são só de ouvir, mas de ler, de estudar, de buscar, de ter o conhecimento da palavra do Senhor. Então isso é muito importante. Se eu digo para você, não vá em qualquer onda, tá? Em qualquer sopro, você tem que confirmar o que a palavra de Deus ensina. O Espírito Santo de Deus não vai te deixar alheio à verdade. Ele vai sim revelar a verdade, porque o Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é o nosso professor, ele é o que nos ensina, ele é o que nos convence. Então, não escute, né, coisas que vão estourando aqui e ali, entende? A gente precisa buscar e ter a confirmação na palavra de Deus. Inclusive essa irmã, a Bíblia. Inclusive essa irmã diz que a história, o diário, né? Existe um diário. Então, que ela tinha uma doença, né, uma enfermidade já há anos. E foi justamente através dessa busca do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, de oração de cura, que essa irmã ficou completamente curada. Mas, pessoal, eu não vou falar muito, né? Vamos direto aqui ao nosso estudo, né? Porque, como eu estou falando para vocês, houve perseguição? Houve perseguição. Nós também, naquela época, e olha, poxa, isso não foi, né, tantos anos assim, né? Porque aqui aconteceu logo no início, né? 1911, 12, por aí. E eu não sou dessa época, hein, pessoal? Só para ficar claro. Bom, mas enfim, crescimento e perseguição é o nosso segundo tópico que diz, não, diz assim: os crentes eram taxados de os bíblias, os bodes, os capas verdes, fanáticos, não só por parte dos romanistas, como também pelos crentes de outras denominações. Contudo, o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do crescimento da obra pentecostal do Brasil nos seus primeiros anos e espalhou-se como fogo por meio da evangelização dinâmica e cheia de amor pelas almas. E aí é um indicativo, né? Porque as dificuldades vêm, né? A perseguição vem. E é triste, né? Porque hoje o que nós temos visto é algo assim, que mesmo dentro da igreja a gente vê, né, estourando aí escândalos, né? Tanta coisa que faz com que aqueles que estão de fora, na verdade, não queiram entrar. Porque o que eles têm visto são coisas, né, que nós que estamos dentro ficamos também escandalizados, né? E a Bíblia diz, Jesus disse, ai daqueles por quem vêm esses escândalos, né? Os escândalos. E a gente vê pastores sendo presos, né? Pessoas sem nenhum tipo de amor, e tanta desunião na igreja, tanta coisa feia que faz com que né, as pessoas se afastem, as pessoas não querem isso. Agora, o que predominava na igreja pentecostal, né, na igreja primitiva, né, a igreja que realmente ama o Senhor, que vive uma vida de santidade, pecado à parte, né, que ama o próximo, que ama quem está do lado? As pessoas querem ver, as pessoas são atraídas, as pessoas querem saber, algo está acontecendo aqui, e se fala do nome de Deus, porque todo avivamento, o centro tem que ser Jesus, né? A sua vida, o centro tem que ser Jesus. É aí que a gente observa, olha, sai fora quando o centro é uma pessoa, quando o centro é um nome, quando o centro é algo que não seja Jesus Cristo. Jesus é o centro da nossa vida, é Ele que precisa brilhar, né? Como a Bíblia diz, né? Que Ele cresça e que eu diminua. Isso faz parte do verdadeiro avivamento.
É isso que a gente precisa buscar, né? A gente precisa saber que a gente nem sempre, né? Nem sempre a gente tem que estar com a razão. Ou seja, mesmo quando eu estou com a razão, muitas vezes, como Jesus disse, né? Vira outra. Mas muitos cristãos não estão acostumados, não estão querendo isso. É sempre aquela coisa do se você vem, eu vou também, né? Se você vem assim, eu vou assar. Ou seja, onde que está o ensinamento da palavra de Deus? Porque a gente sabe muito bem, né? Se alguém tem dúvida, como é viver uma vida cristã? Vai nos ensinamentos de Jesus, vai nos evangelhos. O Senhor Jesus, ele é o centro, ele ensina como um verdadeiro cristão tem que viver. Se você não está morrendo, é porque você não está caminhando como Cristo gostaria, né? Porque a palavra de Deus diz que o evangelho, na verdade, é como um contraste, né? Como Jesus diz, aquele que quer ganhar a sua vida, ele perde. E o que perde a vida pelo reino, por Deus, ele ganha. Ou seja, é uma coisa totalmente, né? Que o mundo não está acostumado. E que muitas vezes nós cristãos também não estamos acostumados. Precisamos voltar ao Evangelho. Precisamos saber o que Jesus Cristo tem nos ensinado, né? Aquele que quer seguir, negue-se a si mesmo. Então, são essas coisas que levam, né, uma pessoa a passar por esse avivamento. E tudo que precisamos é urgente. É esse avivamento nas nossas igrejas, nas nossas vidas, no nosso país, no mundo, né? A gente tem carência disso porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muita gente, infelizmente, inclusive os cristãos, que vai voltar nada, já tem tanto tempo que se prega que ele vai voltar, que vai voltar. E muitas vezes eu comento, né, quando eu escuto isso eu fico triste. Porque a Bíblia disse, Jesus disse, ninguém sabe. Então se ninguém sabe, e a gente começa a ouvir que há um vento, sabe, muito ruído, muito comentário, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Algo está acontecendo. Aí há um mover, né? E se eu não sei, eu tenho que estar preparada. Eu tenho que saber que a qualquer momento Jesus vai voltar. E então, o que acontece? Vocês lembram de uma história? É uma história, eu acho que a maioria das pessoas conhece, né? Daquela criança, ou daquela pessoa, ou daquele jovem, né, que fica brincando, brincando, né, que está morrendo afogado, e quando as pessoas vão ali para ajudar, ele começa a rir, né, e, bom, era uma mentira. E quando acontece de verdade, ele morre, né? Por quê? Porque as pessoas começam a rir e falar, tá de brincadeira, não, nessa eu não caio mais. É justamente isso, sabe, que está acontecendo. Muita gente falando, Jesus está voltando, Jesus está às portas. É só abrir os olhos e ver os sinais. O que é que a gente tem visto? Mas tem visto também, né, já tanto. Exatamente, são os rumores de guerras, as guerras, essa coisa, né? Esse movimento, esse escutar, desse avivamento, você acha que vai parar por aí? Não vai parar por aí. Tem muita coisa estranha acontecendo no mundo. A questão climática também a violência, a maldade, o esfriamento, pastores dizendo que os cristãos têm que ir para o carnaval. Eu fico assim envergonhada, eu fico chocada, porque como que pessoas que se dizem pastores fazem apologia, né? Dão esse ânimo para tantos cristãos estarem em carnaval. Eu não consigo entender. Agora veja, porque Jesus também estava com quem? Estava com os pecadores, né? Era confundido. Essa é a desculpa deles. Mas o que é que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava falando do reino de Deus. Jesus estava vivendo o evangelho. Agora, quando esses pastores falam, vá para o carnaval, é para você brincar, é para você pular, é para você, claro, ficar ali na tentação, para você beber, para você se prostituir, para você seja lá, sei lá o quê. Tá entendendo? É totalmente diabólico isso. Não vá nessa, não caia nessa. Isso é mentira do diabo. Isso não é verdade. As pessoas estão brincando e mais ainda aqueles que se dizem cristãos estão brincando com Deus. Bom, pessoal, eu acabo me empolgando e, bem, como ocorria, né?
tantas as perseguições, como eu já comentei aqui, mas né, as dificuldades, mas também as coisas boas. E aqui esse terceiro tópico é sobre curas divinas. E aqui diz, né, como em Atos dos Apóstolos, o avivamento espiritual fez-se sentir em sinais e maravilhas. Conta Ivar Vingre, um irmão foi curado de enfermidade muito grave na perna, uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio, essa foi a irmã Celina. Um outro que tivera dor de cabeça durante 10 anos foi curado. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofria com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o seu corpo inchado foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo, além de ter recebido o dom de profecia. Gente, foi muita coisa que aconteceu. Foram muitas curas, foram muitas transformações, foram muitos. Inclusive, vou contar rapidamente aqui uma para vocês, que foram de. Enquanto eles estavam ali pregando, né, buscando o Espírito Santo, as pessoas. Houve a história de dois jovens que vinham com. Assim, fazer né, chacota, fazer. É, sabe assim, jogar pedra, fazer barulho, fazer gozação daquilo que estava ocorrendo ali. E não foi uma só vez, não, várias vezes. Houve inclusive esses mesmos jovens, né, que as pessoas ali daquela igreja oravam por eles, falavam. Teve uma vez que o pastor estava ali pregando, teve que sair, parar, porque o barulho era tão grande, e ele então teve que sair e falar com esses jovens, falar de Jesus, pedir para eles, por favor, pararem com aquilo. Eles não obedeceram. Então, isso assim, estou contando para vocês por alto, tá? Só para vocês saberem. E então, o que ocorreu? Houve um momento, né, que parava e vinha outra vez. Eles entraram com, assim, atacando mesmo, que teve que pessoas cobrirem as suas cabeças para não, né, não passar coisa pior. Então, a coisa foi horrível mesmo naquele período. Então, o que aconteceu foi que, inclusive, depois disso, esses jovens foram embora, né? Foram pescar, mas a ideia deles era voltar novamente. Só que no diário desses missionários, o que ocorreu foi que esses jovens, eles não voltaram mais, porque algo triste aconteceu, né? Disse que depois encontraram, né, os corpos desses jovens. Parece que eles tentaram aí, não sei se mergulhar ou se o barco virou, alguma coisa assim aconteceu, né? Isso está no diário, que é a respeito desse avivamento, né, das coisas chocantes que aconteceram ali. Pessoas que estavam ali imitando, fazendo gozação da Santa, né, da ceia. Um homem mesmo que fez isso, né, acabou que passou muito mal, né, ficou, né, fazendo, rindo, né, fazendo, brincando com as coisas de Deus, ficou, né, passando mal, né, do estômago. E depois o pessoal, né, que estava ali, que conhecia ele, que já sabia que ele era assim, pediu para que ele novamente fizesse isso. Ele disse que não brincava mais com esse povo, com esse cristão, porque não se brincava com Deus. Ou seja, coisas muito fortes. E a gente sabe que em Atos muita coisa desse tipo aconteceu também, né? Inclusive pessoas que morreram porque mentiram para o Espírito Santo. Então foi algo realmente muito forte e algo que faz com que o nosso coração teima mais ainda que com Deus não se brinca. Não é verdade? Bem, então isso aí foi só, né, algo que eu li e estou aqui passando para vocês, tá? Que eu achei muito interessante. Então a gente vai para a nossa segunda sinopse, que é o nascimento do novo movimento no Brasil. Teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. Nosso último tópico, a expansão do avivamento pentecostal, um modelo centrífugo e um crescimento acentuado. Aqui eu destaquei, né, o modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora, do centro para a periferia. Os pentecostais iniciam seus trabalhos num pequeno salão, numa casa, num bairro, numa cidade, começam a evangelizar pelas ruas, pelas casas, pelas escolas, pelos hospitais, e o trabalho cresce. Já o modelo centrípeta, de fora para dentro, não saem para buscar as almas lá fora, e há as que incham com crentes de outras igrejas. Bem, pessoal, aqui a gente consegue entender, né, que existe aquele crescimento ao qual a igreja, ela
cresce porque ela vai buscar, né? Quando Jesus falou, ide, né? Jesus disse, ide por todos os lugares, né? Samaria, Judéia, confins do mundo, da terra. E então, quando a igreja obedece a esse comando de Jesus, claro, a igreja vai crescer. Mas tudo indica que para que o homem ele tenha esse desejo, esse amor pela alma, né, pelo outro, né, de que você pregue, testemunhe no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua vizinhança, na sua família, falar de Jesus, não perder uma oportunidade, estar sempre com essa mente orando pelas pessoas, você precisa ter esse amor por Jesus. Né, de estar campanha, né, de evangelismo. Eu me lembro que, nossa, hoje eu vou entregar minha idade aqui. Eu me lembro que a gente fazia uma coisa que hoje muito pouco se faz, que era mutirão, né, os mutirões que eu amava, que era justamente, né, você ir por aquele lugar, por aquela cidade e, sabe, em grupos, todo mundo assim, né, com aquelas camisas, né, da igreja que, né, fez aquela campanha, e você vai, e você fala de Jesus, as portas, né, que se abrem ali, você pode pregar esse amor de Deus, pessoas se convertem. Inclusive eu me lembro que a gente fez um mutirão que foi lá quando eu morava também em Governador Valadares, e ali se formou, né, nasceu uma igreja, e foi algo assim, uma experiência foi uma experiência muito interessante, porque eu me lembro de uma família, né, que eu fui nessa casa, uma família muito pobre, e sabe, a pessoa com um monte de filhos e tal, né, não estou falando, eu só estou comentando isso, pessoal, para você ver a diferença de Jesus na vida de uma pessoa, né? Eu me lembro que estavam de pé no chão, o cabelo lá em cima, assim, sabe? O pessoal, as crianças tudo suja. E eu entrei nessa casa, né? Falamos de Jesus, né? A gente fez ali o apelo, essas pessoas, essa família se converteu. Eu acabei tipo assim, me achegando a essa família. Essa família tocou muito no meu coração, tanto que eu continuei, né, indo. E eu me lembro que quando eu fui a segunda vez, nossa, já era outra coisa. Todo mundo já, sabe, com o seu cabelinho arrumado, outro clima, as crianças, a dona da casa, foi algo assim incrível, sabe? Falando de Deus, ou seja, você vê o antes e o depois. A gente tinha muito disso, né? Numa época passada, é algo que a gente precisa retomar. Eu me lembro também que, por exemplo, muito evangelismo mesmo. E hoje a gente eu não vejo mais isso, né? Você comenta aqui abaixo como é na sua igreja. Se você chegou até aqui, você tem essa experiência de evangelismo na sua igreja, de mutirão, de sair para pregar o evangelho, né? Fazer essas campanhas de evangelismo? Porque a gente vê, né? Muitas vezes tem o círculo de oração, tem campanhas de oração, mas como é que a gente vai orar, orar, orar e não vai fazer nada? Eu acho que uma coisa tem que ser aliada à outra, principalmente os nossos testemunhos, o falar, o pregar, o trazer pessoas até Jesus. A gente precisa despertar para isso, sabe? Bom, mas enfim, o contrário é justamente, né, o que a lição ensina, que é quando a igreja cresce, mas não é um crescer, é um inchar. Ela cresce, mas na verdade é inchando, porque de onde você veio? Ah, vim da igreja do fulano. Ah, vim não sei da onde. Ah, ou seja, essa pessoa já é cristã e fica, né, pulando de igreja em igreja, porque eu não sou contra, hein? Se você está numa igreja que aquele pastor, que aquela liderança não ensina a palavra, pula fora. É isso que eu digo. Falo mesmo. Por que você vai ficar aí? Você tem que ficar aonde traz vida. Vida na palavra. Jesus é vida. Entende? Tem muita gente que fala comigo, né? Pelo Facebook, Instagram, e às vezes querendo conselhos. Quando a gente, né, fala muito das células, né? Pessoas que não estão realmente ensinando aquilo que está na Bíblia. Então, é claro, essa pessoa, por que ela tem que ficar nessa célula? Por que ela tem que ficar nessa igreja? Ela não tem que ficar nessa igreja. A Bíblia é bem clara. Foge desses, né, que são pastores falsos, são aqueles que ensinam a palavra de forma equivocada, errada, né, que não está de acordo com a palavra do Senhor. Bem, pessoal,
A igreja precisa crescer, sim, buscando as almas que estão perdidas e não recebendo aqueles que já são salvos, né? Que muita gente brinca e diz, né, que é pescar na piscina alheia, inclusive tem essa frase. Mas vamos ler aqui algumas passagens que diz lá em Atos 1:8, né? Mas recebereis virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Jerusalém foi o centro inicial da pregação do evangelho. Dali se expandiu para a Judéia, Samaria e por meio da obra missionária tem chegado a todos os lugares do mundo. Jesus disse, né, sem mim não podeis fazer nada. A gente quer que a nossa igreja cresça, a gente quer que a nossa vida cresça, precisamos do Senhor Jesus no centro das nossas vidas. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que é os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. Segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Bom, pessoal, é isso que a gente precisa, né? Claro que quando eu digo pentecostal evangeliza, eu estou falando no forma, né, da maneira geral, né? Porque hoje existem cristãos e precisa ser bem claro em relação a isso. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote. Bom, mas isso aí é para outro tema, né? Senão a nossa aula vai ficar muito, muito grande. Pessoal, sinopse 3. Houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Graças a Deus é o que nós precisamos hoje, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, né, nas nossas igrejas, nos nossos meios, para que a gente possa falar com ousadia a respeito do amor de Deus, né, trazer pessoas para a presença do Senhor Jesus. Aqui você já sabe que tem os recursos para professores, ideias, e pessoal, não esquece, tem aqui o vídeo de 3 dinâmicas para essa lição. Assiste as 3 porque tá muito boa e era da maneira como se eu fosse você, eu iria, né, levar, dando caminho aí a minha aula, tá certo? Então vou deixar aqui para você dar uma olhadinha, ok? Dá uma pausa, vê os recursos pedagógicos, né, as ideias que eu deixo aí para você, tá certo, pessoal? E a gente vai para a nossa conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, como sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espíritas, fundadas na palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Então é isso, chegamos a mais um final de lição, né? Nossa lição 9, que é o pentecostalismo no Brasil, muitas dificuldades, mas também muitas vitórias. Que a gente siga aí buscando essa plenitude do Espírito Santo nas nossas vidas, o Jesus no centro das nossas vidas, a santificação, o pecado de lado, estar muito atentos na palavra, o que Jesus nos ensina, os falsos pastores dos últimos tempos que está assim. Então a gente precisa, e acima de tudo, pessoal, tudo que você fizer, amor. Porque sem amor nós não somos nada e Deus, Ele é amor. Amém? Então a gente precisa evidenciar esse amor nas nossas vidas. Bem, é isso. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.